Ora, muito bem, boa tarde. Desta vez vamos ter uma grande conversa com o nosso amigo Valdo Carvalho, um ativista e dirigente das lutas no Brasil, e, obviamente, comigo também, o António Sarsdelo, um ativista aqui em Portugal dos direitos humanos e outras atividades mais, no caso. Epá, tu ficaste, António Sarsdelo, de apresentar o Valdo Carvalho aqui à comunidade que nos vai ouvir. Força então. Bom, já disseste o mais importante. Ele lutou já na juventude contra a ditadura militar. Hoje trabalha no PT, junto à líder do movimento negro, a deputada federal Benedita da Silva. Tem atuado principalmente na formação política de jovens militantes, petistas e na análise da conjuntura nacional. É este homem que a gente vai entrevistar. Eu o conheci-o por intermédio de uma amiga comum que é militante do PT no Rio de Janeiro, e ele coordena o Rio e São Paulo, se não me engano. Valdo, disse bem? Tudo bem, Antônio. Disse bem, isso aí. Então vamos começar. Vamos conversar. Então, faz favor, chuta. Bem, era bom ouvir a tua opinião mais concretizada sobre o teu currículo, se é que se pode chamar currículo um percurso político, no caso concreto. Val, força aí. Joffre, meu currículo você deve se identificar muito com ele, porque nós somos muito parecidos dos dois lados do Atlântico, né? Eu comecei minha militância política no movimento estudantil, em 68, que foi um celeiro de quadros, né, para o movimento de esquerda. Toda a luta de massa gera esse tipo de fenômeno, né, que jovens que vão entrando e se desenvolvendo nessa luta. Então, em 68, teve um ascenso, primeiro ascenso de massa contra a ditadura, que foi instalada em 64, e logo esse ascenso de massa ela foi esmagado pelo chamado AI-5, que foi um golpe dentro do golpe, de caráter bastante reacionário, repressivo, até diria fascista, né? Militar fascista, como a gente passou a chamar aqui, e aí virou a paz dos cemitérios no Brasil, né? E foi uma repressão muito grande. Eu não fui preso por um triz, mas outros companheiros meus todos foram presos, em Biúna, na UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundários. E, então, em 69, eu fui convidado, né, para ir para a União Soviética, né, que eu entrei no Partido Comunista Brasileiro, porque nesse movimento jovem, muitos entravam em diversos partidos e organizações de esquerda. Tá? Eu fiz a opção, né, pelo Partido Comunista Brasileiro, tudo clandestino, claro. E aí, então, eu fui fazer esse curso de formação política lá na Escola de Quadros de Moscou, né, por 2 anos e pouco. E ao voltar para o Brasil, ainda bastante jovem, com 21 anos, né, eu passei a me integrar inteiramente na organização da resistência à ditadura militar a partir do Partido Comunista Brasileiro. Aí fui atuar em São Paulo, depois no Rio Grande do Sul, e, finalmente, aqui no Rio de Janeiro, onde eu fiquei. E aí, já em 1978, começou a primeira grande greve, né, na região do ABC, e eu me identifiquei muito com isso, né, porque a gente trabalhava o tempo todo com protagonismo da classe operária na luta contra a ditadura e pelas liberdades. Né? E, nesse momento, eu senti uma resistência. Né? E eu também escrevia para os jornais do partido, internamente, escrevi o primeiro texto apoiando, quer dizer, em nome do partido, me solidarizando com a greve do Lula, a primeira, né? Em maio de 78. E esse artigo, ele não deixaram publicar, e aí eu comecei a ter o primeiro choque, né, com o PCB, né? E via que alguma coisa estava errada, como eu percebi. Claro. Faz crítica à ascensão de um movimento operário, legítimo e autêntico, e aí começou o meu processo de afastamento, até que, por meio da anistia, da luta da anistia, que era muito forte nessa época, chegaram os dirigentes internacionais do partido, que estavam no exterior, né? E aí a luta interna no PCB, ela ficou muito forte. Eu acabei me juntando ao camarada Prestes, embora não fosse prestista, mas já tinha uma boa base aqui própria, no Rio de Janeiro, e nesse movimento eu acabei saindo do PCB, né? O Prestes também saiu, mas o Prestes não sabia se formava um outro partido ou não.
e ficava... Aí eu terminei também com o nosso grupo nos afastando de Prestes, criando um grupo próprio, Movimento dos Trabalhadores Socialistas, enquanto a gente via qual caminho tomar. Porque, diferentemente do PT de São Paulo, que é uma base operária, aqui no Rio de Janeiro, na época, a base operária estava com o Brizola, que era um nacionalista. Verdade, é verdade. Importante, e eu apoiava ele do ponto de vista dessa luta nacionalista, mas não era a minha ideologia, que era socialista. Tá? Mas a base operária mesmo era identificada com o Brizola. Os setores da classe média mais de esquerda que estava com o PT aqui, porque o PT era muito, majoritariamente de classe média. Então, isso dificultou a entrada nossa no PT, já que a gente buscava realmente construir um partido com corte operário, que aqui não tinha. Mas, e além do mais, a política do PT nesse início era muito fechada, né? Ela não admitia alianças políticas, não tinha uma estratégia clara, né? Isso tudo, para nós que temos uma formação comunista, né, é fundamental para fazer política, né? Estratégia, tática, objetivos claros, né? E aí, até que em 1987, o partido superou essa limitação e aprovou, de fato, um programa que incluía alianças táticas, estratégicas. Aí nós entramos no PT. E ao entrarmos no PT, a gente passou a ser esse grupo superativo, porque a gente já havia com um acúmulo muito grande, né, de concepção, de formulação e de atuação política na base. E quando foi em 90, eu fui candidato a deputado estadual em aliança com a Benedita da Silva, que era candidata a deputada federal, né? No caso dela, reeleição. Eu não entrei, não fui eleito, mas ela foi. E no ano seguinte, então, ela me convidou para ser assessor político dela aqui no Rio de Janeiro, para organizar essa base, né? Que ela era muito forte na base. A Benedita tinha uma liderança muito forte nessa base de comunidades faveladas, popular, entendeu? Que era um desafio enorme para a gente, né? E a gente, então, passou a atuar, desde então, juntos, desde 1991, entendeu? Passei essa década toda com ela, para a campanha dela, para a prefeita do Rio, que quase ela derrotou o César Maia por um triz no segundo turno. Isso não aconteceu, mas ela teve uma liderança muito forte no Estado, então ela veio candidata ao Senado 2 anos depois, foi eleita de forma brilhante, depois numa aliança com o candidato Garotinho, que era do PDT, para governo do Estado. Ela veio como vice, ganhou, aí eu fiquei com ela como chefe de gabinete, vamos dizer assim, na vice-governadoria. E quando o Garotinho veio candidato a presidente em 2002, ela assumiu o governo, né? Aquele governo de transição, de interinamente, né? Então, ela formou um novo secretariado e eu fui o secretário de Estado de governo dela nesse período. Quando foi o ano que Lula foi eleito, em 2002, né? Lula convidou ela para Brasília para ser ministra. Ela queria que eu fosse com ela, mas eu não fui. Preferi ficar aqui no Rio, né, trabalhando. Para vocês resumir um pouco esse currículo muito detalhado, a minha tendência, a minha preferência é sempre realizar o trabalho de base. É sempre ali, que para mim é o ponto fraco da esquerda brasileira. Tá? Ela formula, ela teoriza, mas não tem um trabalho de base consolidado. E que, de certo modo, foi isso que levou a nossa derrota contra o golpe, né? Na hora que a gente queria mobilizar o povo, a gente não tinha esse trabalho de base consolidado, entendeu? Isso é uma coisa que daqui para frente a gente vai ter que resolver. Vocês desculpem aí eu ser muito detalhista, mas é porque era preciso dar um panorâmica geral, né? onde eu estou inserido nesse processo. Então, hoje eu não estou mais assim na frente exatamente do mandato da deputada, embora a gente esteja muito junto em todas as lutas, nas análises, na desconjuntura. É uma coisa que eu me orgulho muito, porque era uma das maiores lideranças internacionais do movimento negro, né? E do Partido Socialista, né? Eu diria que é Lula, é Benedita, são figuras de renome. Onde você vai no Brasil, Benedita é uma referência. Então, isso é importante que a gente esteja ali, né? Emprestando e ajudando e dando nossa colaboração teórica, ideológica, política, que é o nosso papel, tá? Esse é o nosso papel. Então, isso aí e, ao mesmo tempo, formando aqui um grupo do qual o Antônio até participou de uma reunião, que é um núcleo do PT chamado, que a gente chama aqui Coletivo Lapa, né? Porque aqui a Lapa é onde mais ou menos a gente está atuando. Eu moro aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, na região histórica, né? Lapa.
E a gente formou esse grupo de veteranos também dessa história toda do movimento socialista. Tem algum pessoal jovem entrando. O Antônio viu lá essa discussão, né? É um pessoal muito bom, né? Muito acúmulo político. E a gente, então, fica discutindo e acompanhando a conjuntura nacional e transmitindo isso para um programa de TV que foi criado de comunicação popular no YouTube, chamado TV Ema que Bica. Por que Ema que Bica, que é uma ave, né? É porque no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, tem várias emas soltas, né? E Bolsonaro, no início da pandemia, ele queria passar cloroquina para todo mundo, pegou um pacotinho, uma caixinha de cloroquina, foi dar para a Ema. E a Ema picou ele, entendeu? Isso virou notícia, né? Aí a gente aproveitou, alguém deu a ideia de botar a nossa TV Ema que Bica, Ema antifascista, né? E aí é a coisa de juntar a brincadeira com o sério, né? E o programa E esse programa está indo bem, né? Eu toda semana eu faço um comentário político, né, de conjuntura, ao mesmo tempo escrevo nos meios sociais aqui, nas redes sociais, né? Essa conjuntura, debates, situações ou outra, e eu acredito, e o Tony pode ser até testemunha disso, que a discussão das nossas reuniões é muito rica. Pessoas falam, divergem. Então, esse é o processo que a gente está aqui, e eu quero colaborar aí também com vocês. Tem muito brasileiro aí progressista de esquerda no Brasil, em Portugal, né? Sem dúvida. Interessante. Depois, vocês me mandarem esse link para eu mandar para eles aí, ou vocês mesmos colocarem. Mas esse é o papel nosso, do internacionalismo, né, Joffre? Absolutamente. O internacionalismo socialista, proletário, a gente está se dando uma velha e positiva visão essa, uma visão internacionalista. Aliás, eu cá sou de alma e coração angolano, no caso, mais do que português, diga-se de passagem, mas sou um ativista cá em Portugal e também sou um ativista no apoio às lutas pela democracia em Angola, no caso concreto, e, portanto, percebo bem tudo o que estás a referir e é muito importante que cá se ouça, até porque há uma comunidade superior a 100 mil brasileiros aqui em Portugal e uma larga parte dessa comunidade aqui na zona da Grande Lisboa. E uma coisa que eu infelizmente noto, e ainda bem que estou a ouvir alguém que tem preocupações com as bases sociais dos partidos e dos movimentos sociais, nota-se muito pouca capacidade de penetração nas comunidades brasileiras de cá. E, portanto, é bom que sempre que possas, entres por aqui para ensinares, porque é malta nova, muito malta nova, malta muito académica, uma boa parte está a estudar, a fazer mestrados e doutoramentos, etc. Mas também há quem esteja aqui a trabalhar no café, a trabalhar no restaurante, no caso, e, infelizmente, é a pergunta que eu te vou fazer, aqui a influência dos evangélicos é muito grande e eu temo que aí no Brasil também seja uma influência direitista dos evangélicos, não é verdade? Ou estou errado? Sim. Não. Inclusive, a deputada Benedita é evangélica e a minha relação com esse mundo, né, evangélico, ela se deu desde o início, né, que eu fui trabalhar com ela. Então, eu fiz questão de compreendê-la, de onde é que vinha essa capacidade dela esse carisma político, né? Então, fui com ela nas igrejas e vi que era ali que ela, mais na leitura da Bíblia do que na igreja, mas convivendo com a base, na época não tinha essa força que tinha hoje, né? Foi em 1990, né? 91, mas era da Bíblia que ela trazia a interpretação que nós vínhamos do marxismo, ela vinha da Bíblia. Então, a gente se encontrava ali no meio do caminho, né? As mesmas conclusões, né? Política de combater a desigualdade, e a questão da negritude, do combater o racismo, né? E ela falou, inclusive, na época, uma frase que foi para mim uma novidade, a frase, né? Não a realidade histórica, mas a frase ela resumiu com força a questão da população brasileira, né? Que ela disse que a população brasileira nasceu do estupro da negra, né? Da escravidão. Do estupro, né? Do estupro da negra. É verdade, infelizmente, é verdade. E isso foi, para mim, uma força tamanha de uma verdade tão grande
que a gente nunca chegaríamos a essa formulação, né? Desse tipo, e eu fiquei ali, a partir daí, muito ligado a ela, atento a como ela chegava às questões, né? Bom, mas os evangélicos cresceram, né, de tamanho, né? E a grande influência se dá principalmente nesses programas de televisão, né? Isso aí realmente não tem controle. Essa força política deles, os evangélicos, veio por conta da televisão, né? É claro. Também a mesma coisa, né? Ali não vale tudo danado nesses programas. E aí começou aquela situação. Eu tenho uma força grande no mundo, quer dizer, o pastor, né? No mundo evangélico, então isso significa voto, aí o político vai, aí busca o voto, e uma mão lava a outra, só que isso vai crescendo, porque os evangélicos têm esses setores que a gente chama de fundamentalistas, não são todos, não. Esse é um mundo muito diversificado, né? Mas esse pessoal neopentecostal, que tem essa natureza, essa visão fundamentalista da questão religiosa, eles têm o objetivo de fazer do Brasil um país fundamentalista. Então, há um objetivo político, entendeu? Que se reflete na atuação no Congresso, onde eles elegem deputados por vários partidos, mas lá eles formam bancada, entendeu? Religiosa, evangélica, né? Quer dizer, visando trabalhar sempre de forma unida as mesmas questões. Agora, tem uma coisa, foi isso que o Bolsonaro aproveitou, né? Esse grupo fascista que está em torno do Bolsonaro, né? Fez essa junção do fascismo político de Bolsonaro com o fundamentalismo religioso, que é uma forma até de fascismo religioso, né? E formou-se esse bloco, né? Que não é o geral, mas é um bloco forte. Só que tem uma questão, né? Que eu sempre tenho dito. É muito forte essa ideologia, porque eles começaram a dizer que o Bolsonaro é um Messias, um enviado de Deus, quer dizer, já tem até o nome Messias no nome, né? Jair Messias, né? E aí, mas eles passam a achar que é um enviado de Deus, então nenhuma crítica da terra para cima, né, atinge esse enviado de Deus. Por isso que as pessoas não entendem como é que a base evangélica de Bolsonaro, que sofre de fome, sofre de desemprego, sofre tudo, que todo mundo sofre, não culpa o Bolsonaro disso, porque tem essa visão de que ele é um Messias, que foi enviado. Agora, com o tempo, né, a vida vai chegando. Eu acabei de falar. A fome vai chegando, a miséria vai crescendo, a situação de abandono social vai se aprofundando, e isso vai afetando essa visão realmente messiânica, né? Que a base evangélica tem, e a coisa vai sendo aberta. Esse é o trabalho que eu defendo e que o PT tem que defender, a Benedita faz. Chegar na base evangélica pela vida de sofrimento, pela fome, pela caristia que tira o salário, mata o salário em 10 dias, não tem mais salário. São as pessoas comendo pé de frango. Antes comia carne na época do Lula, depois passou a comer frango, depois pescoço de frango, depois pé de frango. E agora nem pé de frango está conseguindo, porque sobe o preço, aumenta a procura, sobe o preço. Já estão indo para o osso, ossada, pelanca. Quer dizer, olha só, a queda incrível do nível da qualidade de vida de grande parte dessa população. O que Lula fez no governo? Ele botou essa população historicamente excluída para dentro do país cidadão, da cidadania. O que a partir do golpe da Dilma, começou o Temer, depois, com força da Bolsonaro, começou a pegar esse povo todo e botar para fora de novo. Começou a excluir de novo, num ritmo acelerado, no caso do Bolsonaro, a ponto das pessoas comerem pelanca e pé de galinha para sobreviver. Entendeu? É inacreditável. Então, esse é o movimento. Nesse movimento, os evangélicos, os pastores, eles vão perdendo influência também. É grande, mas vão perdendo porque a base quer viver, precisa viver, até para pagar o dízimo, entendeu? Claro. Precisa viver, precisa trabalhar, entendeu? Então, é um processo mais demorado, mas se a gente souber trabalhar de maneira hábil, não adianta ficar criticando a religião, a gente tem que chegar com as condições de vida para que possa o evangélico fazer alguma avaliação. E no resto é a classe média, né? Que já se afastou, grande parte da classe média já se afastou de Bolsonaro. Tá? Porque aí ela chegou no Bolsonaro pelo antipetismo, né? A base evangélica chegou por uma manipulação religiosa que passou a ver no Bolsonaro um novo Lula.
E a vida está mostrando que não é um novo Lula, né? Mas no Nordeste, a base popular, que são governos de esquerda, o PCdoB, o PSB, o PT, na maioria, essa base popular que conta com programas sociais, conta com a ajuda dos governos estaduais, né? Porque não tem mais governo federal, ela continua fiel a Lula. Ela continua eleitora do PT. Agora, no Sudeste, não. Aqui foi uma área arrasadora, né? Então, por isso que eu acho que o Brasil, nesse ponto de vista, ele está dividido. Eu até, de forma brincando aqui com o meu pessoal aqui, eu digo que nós somos igual ao Vietnã. Tem o Vietnã do Norte, que é socialista, e o Vietnã do Sul, que é dependente do imperialismo americano, que é onde a gente vive, Rio, São Paulo, entendeu? Mas essa é a grande disputa, né? E o Lula, na medida que ele recuperou a sua cidadania, o seu direito político, ficou provada a sua inocência, que é isso que ele quis provar, tá? Ele começou a recuperar largamente a influência que tinha na base popular, inclusive no Sudeste, que coincidiu ele recuperar isso com o agravamento da pandemia no Brasil, com a volta da fome. Quer dizer, então ele passou a voltar a ter direitos políticos, poder ser candidato, numa situação de agravamento social. Então, essa massa começou a se voltar para ele novamente, que é a situação que nós estamos vivendo. Então, e com a pandemia, de facto, é mesmo verdade que no Brasil estamos com 600 mil pessoas já afetadas pelo Covid, é verdade? Não, 603 mil mortes. Mortes mesmo? Mortes. Aqui é uma guerra, rapaz. Aqui isso é feito de uma guerra, Segunda Guerra Mundial, entendeu? Aí na Europa. É uma coisa maluca isso aqui. É uma coisa maluca. Inclusive, ontem, na CPI, essa semana, na CPI da Covid, eles chamaram as pessoas que foram vítimas, ou por doença, ou os órfãos. Muitas pessoas, muitas jovens, muitas crianças ficaram sem os pais, sem as mães, sem a mãe, que morreram. Tem até um depoimento de uma jovem que ficou, ela com 19 anos e a irmã com 10, sozinha no mundo. Não tem nem dinheiro para viver. Os pais morreram, entendeu? Então, já temos aí, até 17 anos, cerca de 130 mil jovens órfãos, entendeu? Quer dizer, o que é isso? É uma guerra. É terrível, é uma guerra terrível. Onde o presidente está do lado do inimigo, está atacando a gente. É aliado da Covid, entendeu? Inacreditável. Então, você vê como houve um desgaste profundo, né, do Bolsonaro. Agora, muita gente dessa base ainda não associa, não responsabiliza ele a isso, né? Porque é uma guerra, mas não é totalmente uma guerra, que o cara vem e destrói, entendeu? É uma guerra que vai matando. E hoje mata muito mais o pobre, o negro, a comunidade que não tem essa visibilidade, entendeu? A classe média foi a primeira a se afastar do Bolsonaro por causa das mortes. Porque, no início, as mortes pegavam mais a classe média. Quando começaram a ver como é que se previne, e elas passaram a trabalhar em casa, em home office, a cumprir aquele isolamento social, que eles tinham condições, porque a classe média tem casa para isso, e condições para... Aí as mortes começaram a diminuir na classe média. E aumentar onde? Nas comunidades, que ali não tem condições de ter isolamento social, não tem nada, né? E ainda o auxílio do governo vinha... teve que o Congresso aprovar aquele auxílio de R$400, mas depois o governo cortou, né? E botou para baixo. Quer dizer, por que ele cortava o auxílio? Porque ele queria empurrar as pessoas para trabalhar. Que a tese do Bolsonaro é o seguinte: todo mundo se contaminar, acaba a contaminação. Não é verdade. Não é verdade, porque no caminho disso, se valesse essa tese, as mortes já teriam para mais de 1 milhão de pessoas mortas no Brasil. Inacreditável. Parou em 600 mil, começou a diminuir, porque as vacinas começaram a ser aplicadas. Mas não foi graças ao presidente, foi graças aos governos estaduais, principalmente esses governos do PT. E o governo de São Paulo. Vou fazer justiça. É um governo de extrema-direita, mas se opôs a Bolsonaro, e a partir daí o Dória, né, começou a usar a vacina, né, como uma bandeira política. Será ele o candidato alternativo ao Dório da direita, ao Bolsonaro da direita, o Dório? O Dória é do PSDB, né?
E o PSDB agora está entrando na convenção, né, numa disputa interna, para saber quem será o candidato que vai enfrentar Bolsonaro e Lula. Né? Então, Dória está se colocando e o governador do Rio Grande do Sul também está se colocando, Eduardo Leite. Né? Essa convenção vai ser agora em novembro. A Globo, a TV Globo, o Jornal Globo, você tem uma ideia, e procura se mostrar sempre como imparcial, como qualquer grande mídia, né? É verdade. O Jornal Globo está oferecendo 1 mês de graça de assinatura para quem acompanhar a convenção. Ou seja, se assumiu como governo, como jornal de um partido, né? Entendeu? Mas eles estão tentando, rapaz, viu, Joffre e Antônio? Eles estão tentando de tudo. Construir um candidato em cima do pessoal que está ainda meio indeciso, nem Bolsonaro, nem Lula, entendeu? Né? Existe uma massa grande que está indecisa, grande parte dessa massa, desse eleitor, melhor dizer, não massa, desse eleitor, né, que é mais de classe média, uma parte está indo para o Lula, porque Lula está levantando um programa de centro, não é um programa de esquerda, é um programa de centro-esquerda, onde a esquerda, o lado da esquerda do programa é recuperar os programas sociais, os direitos, né? Claro. E o lado de centro é restabelecer um Estado forte em parceria com os empresários. Esse é o lado de centro desse programa, entendeu? Porque o Lula parte da ideia o seguinte: a reconstrução nacional que o Brasil precisa não pode ser uma tarefa de um setor ou outro, tem que ser do conjunto da sociedade, contanto que se derrote esse pesadelo que é esse fascismo que está aí colocado, entendeu? Que é o governo Bolsonaro. E só não é mais um governo mais fascista, abertamente fascista, porque o golpe dele foi derrotado no dia 7 de setembro. Ele tentou um golpe lá com a mobilização e tentando fazer com que as Forças Armadas aceitassem a rebelião das polícias estaduais, né? E aí as Forças Armadas recuaram, até por pressão do Supremo Tribunal Federal, e aquela massa não chegou. Aquela massa que ele botou na rua foi colocada pelos empresários, os funcionários, pagava gente para ir. De qualquer modo, uma massa dessa não dá golpe. Tem que ter o apoio do Exército e a rebelião das PM. Isso não aconteceu, o grupo fracassou, ele teve que assinar uma cartinha feita lá pelo Temer, né? Pedindo desculpas ao Supremo, e aí ele recuou. Ele viu que não tinha apoio das Forças Armadas para dar o golpe. Senão, seria um governo abertamente fascista. E as Forças Armadas continuam muito de direita no Brasil, é? Não, as Forças Armadas, desde 64, que elas se tornaram... Até 64, Getúlio Vargas, para fazer um resumo histórico aqui, quando ele foi industrializar o Brasil, a partir daquele movimento de 1930, que derrubou aquela oligarquia cafeeira, né, que dominava o Brasil e definiu o Brasil apenas como uma economia exportadora de bens primários, que é exatamente o que Bolsonaro está querendo fazer agora, tornar o Brasil para essa situação. Tá? Ele fez um movimento, né, junto com vários governadores de oposição a Minas Gerais e São Paulo, fazia essa unidade da oligarquia antiga, né, da Primeira República, como a gente chama aqui. E, então, o Getúlio ele se aliou aos setores militares, os tenentistas, né, e ali eles formaram os quadros principais, né, dos governos, e criou também, junto com a inteligência, né, intelectuais nacionalistas de esquerda, um grupo, né, e que trabalhou e construiu uma estratégia de industrialização do país a partir do Estado. Era uma espécie de capitalismo de Estado. Sabe que a burguesia brasileira era fraca, mas queria crescer. Tá? Mas era fraca para fazer sozinha a industrialização. Então, por isso que Getúlio teve um papel fundamental na fundação do Brasil moderno, Brasil industrial. Né? Na primeira fase, uma forma de ditadura, e depois ele sendo eleito por um partido de esquerda, que seria o PT da época, o PTB. Que ninguém, ele veio pelo PTB, a ponto do Carlos Lacerda, que era o grande histórico golpista brasileiro, né, ligado aos Estados Unidos, e assim, Getúlio não pode ser candidato, se for, não pode ganhar, e se ganhar, não pode governar. Essa é a frase histórica dele, que serve para qualquer presidente de esquerda no Brasil, ou de centro-esquerda, que no caso Getúlio é mais de centro-esquerda. Então, aí o Getúlio começou a implantar essa indústria, as grandes empresas de infraestrutura, de energia, petróleo,
entendeu? Etc. Quer dizer, então, eletricidade, né? E Getúlio, então, aí vem o Brasil moderno, o Brasil moderno. Esse Brasil que dividiu as Forças Armadas. Então, tinha as Forças Armadas, parte dela que era entreguista, como a gente chama aqui, que era contra, queria fazer o Brasil dependente do capital estrangeiro, do governo americano, e tem uma parte nacionalista, que apoiava essa política do Getúlio. Então, a década de 50, nossa, até 64, foi uma disputa popular e uma disputa dentro das Forças Armadas, somente do Exército, entre esses dois lados, né? Até que, em 64, ganhou o lado que apoia o capital estrangeiro. Então, a primeira medida que a ditadura militar, os golpistas militares fizeram, foi um grande expurgo das Forças Armadas. Eles prenderam, expulsaram milhares e milhares de oficiais de todas as três armas que tinha esse vínculo nacionalista. E ficou só o lado direitista, né? O lado entreguista, que construiu a ditadura, manteve a ditadura, depois perdeu, e aí começou a tutelar os governos democráticos surgiram depois, né? Daquela transição nossa que não foi completa, né? Não foi completa, foi conciliadora, né? Com essa tutela militar. Então, as Forças Armadas brasileiras têm essa marca, né? De uma visão de tutelar, de ser a democracia só existe porque nós deixamos existir, entendeu? É isso, eles falam isso, que eles têm as armas, então claro. E são militares que eles, muito identificados, continuam pensando segundo a chamada Lei de Segurança Nacional, que foi criada na época da ditadura, depois foi modificada, depois foi retomada, depois agora foi também novamente modificada, mas a essência dela permanece. Qual é a essência dela? Segundo essa lei, segundo essa concepção e essa doutrina que formou a lei de segurança nacional, o povo é o maior inimigo. O povo qual é o povo que não é inimigo? Aquele que baixa a cabeça. Claro. O povo que levanta a cabeça e usa a sua cidadania para melhorar suas condições de vida, para fazer reforma agrária, para ter um governo forte, para gerar emprego, para criar uma soberania nacional de fato. Esse povo é inimigo, que eles chamam de comunista, né? Muito rapidamente, porque já tenho aqui uma mensagem do Heitor dizer que já ultrapassamos a meia hora. Estou a ver aí atrás de ti uma fotografia de um cidadão índio. Como é que estão as comunidades índias com o Bolsonaro? Rapaz, agora mesmo eu estava comentando isso, né? Porque a CPI está acusando o Bolsonaro de genocídio das populações indígenas. Na questão da pandemia, rapidamente eu vou falar, eu comentei isso aqui agora. Em julho, se definiu uma política emergencial para as populações indígenas que estavam sofrendo com a pandemia, né? Com o Covid. Ele não deixou a vacina chegar lá. Ele, no lugar da vacina, distribuiu essa tal de cloroquina que não serve para nada, entendeu? Ele não vetou o acesso à água potável, que o governo não dá água potável para os índios, e também cesta de alimentício. Ou seja, morreram centenas de índios. Incrível. Aí, isso o que é? Isso é genocídio. Claro. Aí a Globo vem e diz assim, peraí, a CPI está exagerando, nós não podemos acusar Bolsonaro de genocídio, ele não tem culpa, vamos dizer assim. Pô, os índios morreram em função disso. É óbvio. Em função dessas decisões. Então, ele é inimigo do índio, ele é inimigo do quilombola. O que é o quilombola? São os remanescentes dos escravos, os escravizados, que ocuparam aquelas terras, e aquelas terras eles usam como se fosse a reserva indígena, né? Ali, para um trabalho comunitário, ali, uma vida comunitária. Então, os grileiros, que são aqueles donos de terra que vai ocupando terra dos outros, né, com a proteção dos governos, eles querem tomar essas terras dos índios e dos quilombolas. Tem várias. E o Bolsonaro, ele chegou até, para você encerrar isso aqui, num discurso lá em Goiânia, para a turma dele, né, como se fosse aquele cercado que ele tem lá no Alvorada, só que é um cercado ali, lugar fechado, a turma dele, assim, vocês me viram aqui demarcar a terra dos índios? Pessoal, não! Vocês me viram aqui demarcar a terra de quilombola? Não! Quer dizer, vocês me viram aqui defender vacina? Não! Ou seja, é um discurso, rapaz, que... Surreal. Surreal, cara!
É surreal, não tem como entender um negócio desse. Ou seja, traduzindo, vocês não me viram matar índio? Sim. Me viram matar quilombola? Sim. A população brasileira? Sim. Traduzindo é isso. É isso. Entendeu? Então, eu sei que encerrou aqui, a gente tem muita coisa para conversar, porque o Brasil é grande, os problemas são grandes, e só tem essa boca aqui para botar esses problemas aqui para vocês. Mas, em outras oportunidades, eu gostaria de ter um diálogo maior mesmo. Vamos ter mais oportunidades, mas eu gostava de terminar perguntando como é que está em relação àquele processo de saber do assassino da Marielle, como é que estamos nessa matéria? Mas isso aí é um julgamento que ele anda de acordo com a política, né? Uhum. Se Bolsonaro se enfraquece, o julgamento, a investigação avança. Quando ele se fortalece, a investigação para. Todo mundo sabe quem matou. Agora, tem que ter o julgamento, quer dizer, a investigação provar, né? E, portanto, é político, né? Eu acho que isso aí só vai acontecer quando ele for derrotado, entendeu? Vamos contar com isso. Vamos contar com a derrota do esse é o trabalho. Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Ele aparelhou o Ministério Público, ele aparelhou a Polícia Federal, a Polícia Federal do Rio aparelhada, entendeu? A Justiça é que deu uma recuada, né? Mas ele não conseguiu, né? Então, ele aparelhou todos os órgãos que efetivamente fazem a investigação. Não o julgamento, mas a investigação. E aí onde ele consegue parar. A Receita Federal, onde vai pegar lá as rachadinhas, né? O roubo, né? Do salário dos funcionários da família, dos filhos. Aí, pela Receita, você vê. Então, ele vai lá e segura, entendeu? Então, é isso. Quer dizer, vai depender disso, de derrotar ele para poder avançar nisso aí, entendeu? Meu caro Val, vou-te deixar um pequeno desafio, se estiveres para aí virado e se tiveres tempo, que era, de vez em quando te apetecer, fazeres umas pequenas lives com voz e com imagem, e nós divulgaríamos aqui em Portugal, até junto da comunidade brasileira, se tu estiveres de acordo. Perfeito. Eu tenho o meu comentário na TV Emaquibica, que já tem uma edição, ela não passa de 20 minutos. Tem tudo ali, tem reportagem, tem comentário, tem cultura, tem entrevista, entendeu? Isso é uma coisa que vocês podem fazer, né? E tem, através do Telegram, esse meu comentário isolado, né? Se não quiser passar pela TV, que eu já passei para o Antônio, você pode entrar em contato comigo no Telegram, que eu passo também. Porque ele é grande, não cabe no WhatsApp, entendeu? São geralmente 5, 6 minutos, né? Aí não cabe no WhatsApp. Mas no WhatsApp cabe esse da Emaquibica, que eu vou passar para você também. Aí você repassa. Agradecia. E autorizas que a gente divulgue por aqui, claro. Está autorizado já. Tudo que eu faço é para a gente ir avançar na luta, ajudar o esclarecimento, entendeu? Obrigado. Um grande abraço, meu caro Val, um grande abraço. Estamos juntos e vamos continuar juntos em próximas atividades. Eu agradeço muito essa oportunidade. Um prazer ter estado contigo, pá. Obrigadão. E você também, Jó. Tá, boa tarde.